Olá, tudo bom? Aqui é Sérgio Júnior. Dá início aqui a gravação da análise para a próxima semana, que começa dia 8 de fevereiro de 2021. Vou fazer análise aqui dos ativos que vocês enviaram pelo Instagram entre quinta e sexta-feira. Então selecionei todos aqui, coloquei numa ordem, vou seguir essa ordem. Primeiro eu vou analisar aqui os pares do mercado de Forex, depois esses outros ativos e por último esses outros dois que eu não tenho no MetaTrader. Então vou seguir essa sequência. Obrigado aí por terem enviado aí os ativos. Essa semana tivemos bastante, mais de 20, 22, 23 ativos, aí passou dos 20. Então teremos bastante ativos aí para tá fazendo análise. Lembrando, como eu comento em toda análise, eu posto aqui nos stories do Instagram na quinta-feira, no final do dia ali, no final da tarde, no final do dia da quinta-feira, um stories com a caixinha para vocês enviarem os ativos que vocês querem que eu faça análise no final de semana. Essa caixinha ela roda ali de quinta-feira até sexta-feira, 24 horas. Então, sempre que quiser, é só vir aqui entre final da tarde de quinta-feira até início da tarde da sexta-feira e mandar o ativo que você quer que eu faça análise para entrar aqui para a lista de ativos no final de semana. Se você estiver assistindo pelo celular, vira o celular assim na horizontal para você conseguir enxergar melhor, fica em tela cheia, né? Porque assistir de pé não fica bem complicado, porque tem muitos detalhes no gráfico, então é só virar o celular, destrava ali a tela para ele conseguir rodar e assiste aí na horizontal, se estiver assistindo no celular. E antes de começar, peço para você aí deixar um like no vídeo, se estiver gostando aí dos vídeos de análise que eu faço todo final de semana, então deixa o like. E se você é novo por aqui, não esqueça de fazer a sua inscrição no canal para estar acompanhando aí todos os vídeos que eu posto aqui no YouTube. Beleza? Então vamos dar início, como eu falei, na sequência aqui primeiro pelo mercado de Forex, depois eu passo os outros ativos. Vou tentar fazer um pouco mais acelerado hoje, para não ficar um vídeo muito longo, muito estendido, porque tem bastante ativo para analisar. Começar aqui pelo Audi NZD, gráfico diário. O mercado ele vinha numa tendência de queda, trabalhando abaixo dessa LTB, até que ele fez um rompimento. Ele veio testar aqui uma região de suporte importante, chegou a fazer um rompimento, mas foi um rompimento falso. Perdeu a LTB, perdeu aqui a resistência, fez um pullback, veio testar a região como suporte e terminou a semana iniciando aí uma possível próxima perna de continuação de movimento. Então a expectativa é que o mercado continue aí esse movimento, esse pivô de alta. Alta, rompimento dessa região, correção, respeitou, fez uma vela aqui de rejeição essa semana, de indecisão, na verdade, uma vela de indecisão, em seguida uma vela de impulsão compradora na quinta e na sexta-feira. Então a expectativa é que o mercado venha testar pelo menos essa região, expectativa de alta para os próximos dias no Audi NZD. Audi USD, ele vem aí trabalhando, ele continua trabalhando dentro desse canalzinho de baixa que eu comentei aí nas últimas análises, aqui gráfico diário. O mercado ele fez o rompimento dessa região de resistência e vem fazendo uma correção. A expectativa mais a longo prazo é que ele faça ainda um pouco mais de correção, venha testar essa região que foi resistência no passado, venha testar agora como suporte junto com 5061 de Fibo da perna que fez o rompimento. Então ele está corrigindo, é um padrão de continuação, uma bandeira, um movimento de alta, uma correção dentro de um canal de baixa, e quando ele perde a resistência do canal, perde o topo aqui, a resistência do canal, ele faz aí, é um padrão de continuação de movimento, ele faz uma continuação. Então tudo indica que ele vai fazer isso. Enquanto ele estiver trabalhando dentro desse canal, dá para procurar oportunidades no intraday, no gráfico aí de 1 hora, 15 minutos, mas quando ele perder, se ele perder essa região de resistência, aí a expectativa é que ele faça continuação de movimento. Mas como eu falei, ele pode ainda continuar essa correção por mais um tempo para vir testar essas regiões de suporte. Então, ficar de olho, ele terminou aí a sexta-feira fazendo o movimento forte de alta, deve vir buscar testar a resistência aqui do canal. Respeitando aqui, aí ele vai voltar a testar o suporte, vai ficar trabalhando aqui dentro até ele romper
uma das duas extremidades do canal. E se romper a resistência, vai confirmar o padrão de continuação. CAD CHF, gráfico diário, o mercado fechou a semana nessa região de resistência importante. Chegou aqui na quinta-feira, no gráfico diário, vamos dar um zoom aqui. Chegou na quinta-feira e sexta-feira fez uma vela de indecisão. Corpo no meio, sombra superior e inferior. Então, teve briga aqui, o mercado está indeciso, está tendo aqui, por enquanto, está empatado, uma briga aqui entre compradores e vendedores. Ficar de olho aqui para ver como o mercado vai reagir na abertura da semana, segunda, terça-feira. Caso o mercado abra com um movimento de queda, perdendo aqui a mínima de sexta-feira, com uma vela aí forte de queda, fica interessante pensar em venda a partir de terça-feira. Caso abra em alta, rompendo a máxima de sexta-feira, vamos aí um cenário que o mercado na segunda-feira faça esse movimento. Não vejo compra ainda, porque pode ser um rompimento falso, é um erro entrar em rompimento, logo no rompimento. Aqui tem que aguardar para ver se de fato vai ser um rompimento, aguardar uma correção, o pullback e começar a procurar compra nessa região como suporte agora. Esperar o mercado bater, ver como ele vai se comportar para tentar pegar uma possível continuação de movimento. Então, ficar de olho aí na segunda-feira para ver que lado o mercado vai romper, se ele vai romper a máxima ou a mínima da vela de sexta-feira, que é a vela de indecisão. Probabilidade maior, como é uma região de resistência, probabilidade maior é que ele faça o rompimento do suporte da mínima e volte a cair. Probabilidade maior, mas claro, ele pode romper a máxima e continuar esse movimento de alta. CAD JPY, o cenário um pouco parecido, aqui ele tem também uma região de resistência aqui no gráfico semanal. Essa semana ele ficou por 4 semanas aqui, vamos dar um zoom. Então, lembrando o gráfico semanal, ele ficou por 1, 2, 3, 4 semanas brigando nessa região aqui de resistência, até que essa semana teve aí uma força compradora que rompeu as máximas aí das últimas 4 semanas. Aqui o mesmo pensamento, vai entrar, não vejo aqui querer já sair comprando, vamos procurar aí, eu vou esperar uma correção, ver se vai de fato confirmar esse rompimento, porque pode ser um rompimento falso, ele pode fazer isso aqui e voltar a trabalhar abaixo, fazendo um rompimento falso, estopando todo mundo que entrou comprado logo no rompimento. O que eu faço aqui é esperar aí num gráfico diário, 4 horas, ver como o mercado vai se comportar, esperar aí um possível pullback desse movimento, esperar aí uma correção para ele testar o que foi resistência no passado, testar como suporte, chegando aqui ver como o mercado vai se comportar, respeitou, fez vela de rejeição, fez um pivôzinho de alta num time menor, aí fica interessante pensar em compra. Só aí eu vou pensar em compra. Então vamos aguardar, ele fechou a semana aí fazendo rompimento, mas ainda não sabemos se é de fato um rompimento ou se é um rompimento falso. Agora é aguardar, esperar um pullback e ver como ele vai se comportar no suporte. CHF-JPY, gráfico semanal também aí trabalhando numa região importante de resistência aqui. Comentei desse padrão, possível padrão de continuação aí em análises anteriores, que ele formou um triângulo um pouco abaixo da região aqui de resistência. O mercado foi um movimento de alta, correção aqui lateralizado. Quando rompe a resistência, a tendência é que ele continue, um padrão de continuação. O único problema aqui é que se ele romper a resistência desse padrão de continuação, se ele fizer aqui o rompimento, já tem aqui logo próximo, logo em seguida, já tem essa resistência importante. Então ele pode romper a resistência aqui do padrão de continuação, fingir que vai fazer o movimento de continuação, que normalmente faria num padrão de continuação, bater aqui, respeitar a resistência principal e voltar a cair. Então ficar de olho. Caso ele faça o rompimento aqui, eu não vejo ainda a compra por causa justamente dessa resistência que está muito próxima. Eu preferiria aqui, se eu pudesse escolher, a minha escolha é que ele não conseguisse aí fazer o rompimento da resistência, pelo contrário, ele viesse e fizesse aí o rompimento do suporte, uma correção e fizesse o rompimento do suporte, porque aí tem mais espaço para o mercado cair, porque a próxima região de suporte mais importante é essa daqui, então tem todo esse espaço para o mercado cair, dá para procurar boas oportunidades de vendas, como eu falei, ao contrário da resistência, que se ele fizer o rompimento, tem pouco espaço, porque já tem uma resistência muito importante logo em seguida, próxima. Tá? Então, vamos aguardar, esperar ele sair desse triângulo,
torcendo para romper o suporte, aí procurar a venda. Rompendo a resistência, não faço nada no CHF-JPY. Euro NZD, gráfico semanal, região importante aqui de suporte, e veio essa semana, chegou bem próximo, tá vindo testar essa região de suporte. Vamos para o gráfico diário, ver como o mercado tá. Ó, no gráfico diário a tendência é bem clara de queda, correção, queda, correção, e tá bem próximo. A região de suporte importante é aqui. Na quinta-feira, gráfico diário agora, na quinta-feira fez a mínima bem próximo, na sexta-feira vela de indecisão, a tendência continua de baixa, ele pode fazer uma correção para testar a LTB aí no início da semana, fazer aqui uma correção, bater na região aqui de resistência da LTB e voltar a cair para de fato entrar na região do suporte, para testar o suporte semanal. Se ele bater aqui na LTB, vamos aí no cenário que ele veio testar LTB, respeite, começa a querer cair, faz um pivô de baixa em um time menor, faz uma vela de rejeição igual fez aqui, bem clara. Aí dá para procurar uma venda numa expectativa mais curta, já para sair nessa região, né? Pegar aí um movimento mais curto, gráfico diário, procurar isso num H1, num M15, dá para pegar aí um movimento menor. Compra aqui eu só vejo se caso ele fizer o rompimento da LTB. Enquanto ele estiver trabalhando abaixo dessa LTB, não vejo possibilidade aí de querer comprar, porque ele pode fingir que vai subir, bate aqui e cai, finge que vai subir, bate aqui e cai, vai ficar tomando stop, ficar procurando compra nisso daqui. Então esperaria o rompimento, ele vier testar, fazer o rompimento, e a mesma explicação que eu falei ali naquelas regiões de resistência horizontal. Para LTB funciona do mesmo jeito, é uma região de resistência dinâmica, espera um movimento de rompimento, espera uma correção, e a partir daí, quando ele começar a próxima perna, para confirmar esse pivô de alta, aí começa a procurar oportunidades de compra com expectativa dele vir buscar a próxima região de resistência. Então, também bastante espaço para o mercado subir. EURUSD, ao EURUSD, é justamente isso aqui que eu procuro, que eu espero, que eu busco quando há o rompimento de uma região de suporte ou resistência. Aqui no gráfico semanal, o que o mercado fez? Bom, temos aqui uma resistência nessa região, o mercado fez um movimento forte de alta, lateralizou, formou aqui uma região de resistência e fez o rompimento. Vamos dar um zoom. Ó, é justamente isso aqui que eu espero. Ó. Rompimento, uma correção para testar o que era resistência no passado, vir testar como suporte. Bateu aqui, respeitou, fez vela de rejeição, fez um pivô de alta em um time menor, aqui a gente está no gráfico semanal, procurar esse pivô no gráfico diário, no gráfico de 4 horas. Então bateu aqui, respeitou, começou a querer subir, procurar oportunidades de compra, porque a expectativa, aí a probabilidade do mercado continuar subindo é muito alta para ir buscar a próxima região de resistência. Então teria bastante espaço para o mercado subir também mais de 4.000 pontos. Aqui, além da região de suporte, que era resistência horizontal, então agora é uma região de suporte, temos também a região de Fibo, pegando todo esse movimento de alta que fez o rompimento da região de suporte, puxar um Fibo 5061, dá justamente na mesma região da resistência do passado. Então, confluência de fatores. Aqui, se quiser ser mais conservador, baixa aqui por um gráfico diário, põe uma filtragem, é um tipo de filtragem que eu gosto de utilizar. Põe aqui uma LTB, pegando essa correção, e espera o mercado fazer o rompimento dessa LTB. Só pense em compra, seria uma filtragem para entrar comprado quando o mercado fizer, se o mercado e quando o mercado fizer o rompimento dessa LTB, enquanto ele estiver trabalhando abaixo, não fazer nada, perdeu aqui, começa a pensar em compra, porque aí ele respeitou, ele veio testar a região de suporte importante, tanto horizontal quanto de Fibo, respeitou e rompeu a LTB, que vinha sendo aí uma resistência menor, não tão importante, mas é uma resistência que vem acompanhando aí o último movimento do preço, a correção do preço, fez o rompimento, começa a ficar interessante pensar em compra, stop abaixo aqui da mínima, onde o mercado deixar a mínima, e o alvo pode ser lá naquela região de resistência lá em cima, pode ser no topo anterior, já que no topo anterior já dá para pegar pelo menos 1-1 de risco-retorno, mais conservador, mais agressivo, lá na próxima região de resistência aqui em cima. Então tá bem interessante aí para ficar de olho numa compra no decorrer dos próximos dias, no decorrer dessa próxima semana.
GBP-CHF fez o rompimento, acabou de fazer o rompimento, o gráfico semanal, região de suporte, vinha respeitando, região horizontal de resistência, vinha respeitando, o mercado ficou por várias semanas, vários meses lateralizado, trabalhando dentro dessa região, até que essa semana teve forças aí para romper. Mesmo pensamento do que eu comentei ali em ativos anteriores. Acabou de romper, vou sair comprando? Não, você não sabe se é de fato um rompimento, pode ser um rompimento falso e você ser estopado. O problema tem dois problemas de entrar logo no rompimento. O primeiro é que você não sabe se é um rompimento falso e o segundo é que você não tem aqui uma região tão boa para colocar seu stop loss na parte técnica. Vou colocar no fundo anterior. Onde que é o fundo anterior aqui? Quase ele não deixou fundos aqui, ele deixou fundos bem pequenos. Assim, teoricamente, mesmo o fundo anterior seria esse daqui. Então você vai entrar com uma compra aqui para colocar o stop loss aqui. Olha o tamanho do stop loss. Não vale a pena de forma alguma. Então, o que eu faço nesse tipo de situação é aguardar a correção, ver como ele vai se comportar aqui e começou a subir, aí eu penso na compra mais ou menos aqui e o stop loss aqui, olha a diferença, o stop loss mais curto, o risco retorno fica mais interessante, eu não preciso colocar o alvo muito longo para pegar pelo menos 1 para 1. Se eu entrar aqui logo no rompimento e colocar o stop aqui, eu vou ter que colocar no mínimo esse mesmo tamanho de alvo. O mercado vai ter que subir muito para pegar o alvo, não vale a pena, tá? Então aguarda uma correção e fica de olho aí numa possível continuação de movimento. Tá? Acabou de romper, a aguardar. GBP-USD, mesma coisa, cenário parecido aí, fez o rompimento dessa região de resistência, a próxima está bem distante, então aguardar aí uma correção nessa LTA aqui, acompanhando o preço, guardar um pullback para começar a pensar em compra com alvo aqui, ou até menor, 1 para 1, aí que vai da gestão de risco de cada trade. Mas aí a expectativa é que ele continue, se ele confirmar esse rompimento e continuar o movimento, é que ele continue até a próxima região de resistência. Então também ficar de olho nisso no GBP USD. Tão parecidos aí o GBP CHF e o USD também. NZD-CAD, gráfico semanal, região de resistência, topo, resistência, veio aí testar. Ele está num canalzinho de alta, vamos aqui no gráfico diário, ele está num canalzinho de alta, de alta, correção, alta, chegou na resistência do canalzinho de alta, vou marcar aqui a resistência, a LTA que é o suporte, está trabalhando aqui, e junto com a resistência do canalzinho de alta tem essa resistência horizontal que eu acabei de comentar lá do gráfico semanal, que é muito importante. Então aqui eu não vejo compra, apesar da tendência ser clara de alta, o mercado está subindo bem, está numa tendência forte de alta, mas ele chegou numa região importante de resistência, não faz muito sentido querer comprar contra uma resistência. Aqui é a região onde todo mundo que comprou aqui embaixo, no início do movimento, é onde todo mundo está fechando agora, realizando a operação. Aí só você vai entrar comprado enquanto todo mundo está fechando uma operação. Quando você fecha uma operação de compra, automaticamente está abrindo uma de venda para anular de compra. Então se o cara está fechando aqui, ele está meio que vendendo, ele está vendendo a posição de compra dele. Então fica de olho, tá mais para procurar aqui oportunidades de venda em times menores, H4 ou menor, nessas regiões de resistência, com a expectativa dele voltar, fazer um movimento de queda para testar o suporte aqui deste canal de baixa. Então seria oportunidades mais curtas, H4, H1, M15, para pegar aí no intraday, no máximo abrir num dia e fechar no outro. Mais a longo prazo, ainda é cedo para querer vender. Tá? Então seria mais operações curtas. NZD-CHF. O mercado cumpriu esse padrão de continuação que eu comentei há um tempo atrás, em análises anteriores, fez um movimento de alta, correção, essa correção formou, parecido com a bandeira de alta, mas ao invés dele formar um canal de baixa, ele forma um triângulo, mas o padrão tem o mesmo aí princípio, é um padrão de continuação, fez o rompimento da resistência e está indo buscar a próxima região de resistência, que é essa daqui. Então tem mais um espaço para o mercado cair, vamos dar uma olhada aqui no gráfico diário, ó. Ele acabou de bater na resistência do canalzinho de alta, então para os próximos dias, aqui gráfico diário, próximos dias, bem provável que ele faça uma correção desse último movimento de alta aqui. Aqui bateu na resistência do canal, provavelmente aí no decorrer dos próximos dias, da próxima semana ele vai fazer uma correção e aqui ele pode gerar uma oportunidade de compra. Aqui é o contrário do NZD-CAD, que eu falei que não está tão interessante
porque a resistência já está bem aqui, a horizontal. No NZDCHF, a resistência horizontal está um pouquinho mais acima, então ele tem mais um espaço para subir. Vamos ver se essa semana ele faz a correção, bateu aqui, respeitou, começou a querer subir, dá para pensar em compra aqui, stop abaixo da mínima, mas ele tem que respeitar o suporte do canal de alta, com expectativa aí de sair nessa região aqui, entre a resistência horizontal e a resistência do canal. Então elas vão se encontrar aqui em breve, então é onde fica interessante pôr o alvo e dá para pegar tranquilamente 1 para 1 aqui, até às vezes aí dependendo da situação, 1 de risco para 2 de retorno, fica bem interessante. Aguardar aí essa possível correção no canal de alta para testar aqui o suporte, no NZDCHF. O SDCHF, gráfico diário, região aqui, suporte, 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 o mercado fez o rompimento, a partir daí passou a ser uma região de resistência onde ele veio testar essa semana. Outro ponto aqui, tem essa LTB que vem acompanhando o preço, fez o rompimento na quinta, só que sexta-feira, movimento do mesmo jeito que fez aí um movimento forte de alta, na quinta-feira, na sexta-feira ele fez o mesmo movimento inverso. E aqui também, além da região que foi suporte no passado horizontal e agora é uma região de resistência horizontal, tem também, se pegar aí todo o movimento de queda, puxar um fibo, região entre 50 e 61 de fibo, que é uma região de resistência também. Então aqui o mercado ele veio corrigir, ele fez o movimento de queda, rompimento do suporte, corrigiu, veio testar essa região como resistência. A princípio ele fez um rompimento, mas por enquanto não temos a confirmação que é de fato um rompimento. Como eu falei, do mesmo jeito, vamos olhar aqui no H4 para ficar mais visível o movimento que ele fez. Ele chegou aqui na quinta-feira, no início da quinta-feira ele fez todo esse movimento de alta, de rompimento das regiões de resistência, só que na sexta-feira ele fez o mesmo movimento inverso. Então vamos ver se ele vai respeitar, confirmar que foi um rompimento e continuar subindo, ou se vai ser um rompimento falso. Tá com cara de rompimento falso e que ele vai voltar a trabalhar abaixo. Aí começa a ficar interessante para pensar em venda. Tá? Então aguardar aí, vai ter que esperar segunda-feira, ver como o mercado vai se comportar nessa região. Se ele continuar caindo, vai confirmar que foi um rompimento falso, porém se ele não cair muito mais do que isso, se ele respeitar essa região aqui, toda essa região, e começar a voltar a subir, aí fica interessante pensar em compra aqui no SDCHF, com expectativa dele ir lá buscar a próxima região de resistência. Beleza? Então, vamos aguardar aí segunda-feira. E o SDJPY, não tem muito o que falar, é mais ou menos o que eu já falei aqui em outros ativos. Região aqui de suporte no passado, o mercado começou a trabalhar abaixo, passou a ser uma região de resistência, veio testar. Aqui ele cumpriu um padrão gráfico, uma bandeira que eu comentei também há um tempo atrás, quando estava trabalhando aqui dentro ainda, falei dessa bandeira, que se fizesse o rompimento da resistência, provavelmente faria o movimento de alta. E foi o que ele fez. Agora ele terminou a sexta-feira aí, iniciando uma possível correção desse movimento de alta. Agora é aguardar uma correção de todo esse movimento de alta, aguardar uma correção mais ou menos até aqui. A partir daqui fica interessante pensar em compra. Dá para puxar uma LTA aqui também, que eu não puxei. Deixa eu dar um zoom aqui. Pegando aqui os dois fundos. Ó. E vamos imaginar, né, sexta-feira ele começou essa vela de queda, provavelmente esse vai ser o topo antes da correção, então dá para puxar um fibo aqui também, pegando aqui a mínima do movimento, a máxima, 50,61 de fibo. Ó que interessante, ó, a região de, deixa eu pôr branco, a região entre 50 e 61 de fibo da perna de movimento de alta é a mesma região de suporte, é a mesma região de suporte da LTA. Então temos aqui uma confluência de fatores e um pouquinho abaixo dessa região aqui, que foi suporte no passado, passou a ser resistência e voltou a ser suporte. Então um pouquinho acima, mas é uma região, não tem problema. Então grande probabilidade do mercado corrigir até essa região e a partir daqui gerar oportunidades de compra. Tem que esperar chegar, ver como vai se comportar. Começou a querer subir, gera aí oportunidades de compra, com o stop abaixo da mínima. Então esperar aí, provavelmente ele deve continuar essa correção e gerar oportunidades de compra nessa região.
Então, é esse movimento que eu espero aí para o USD/JPY para os próximos dias, essa próxima semana e até mesmo aí a outra semana. Vamos aqui para os CFDs. Índice Bovespa. O mercado ele vinha um movimento bem forte de alta, fez o rompimento do topo histórico aqui nos 120 mil pontos, voltou a trabalhar abaixo, ó, porque eu não gosto de entrar em rompimento, ó, foi um rompimento falso. Fez o rompimento e não respeitou a região como suporte, que era resistência, não respeitou como suporte, voltou a trabalhar abaixo e mostrou que foi um rompimento falso. E essa correção que ele vem fazendo desse movimento de baixa, eu comentei já na semana anterior, ele veio testar uma região até onde ele fechou aqui a máxima de sexta-feira, até aqui aceitável para provavelmente fazer um pivô de baixa, para fazer esse movimento, porque essa região até aqui é aceitável, ele não pode continuar subindo. Tá? Se ele continuar subindo, esperar ele testar o topo anterior, porque ele pode fazer um topo duplo e gerar oportunidades de venda aqui. Aqui é o aceitável por quê? Porque pegar esse movimento de queda, puxar um FIBO, região entre 50 e 61, aqui nesse retângulo roxo. Outro ponto, LTA que vinha acompanhando o preço, o rompimento aconteceu nessa região, passa a ser uma região horizontal de resistência. Então está com confluência de fatores com o Fibonacci. Então vamos aguardar, vamos ver aí como vai abrir segunda-feira, abrindo em queda, principalmente aí se fizer uma vela forte, rompimento aí da mínima de sexta e quinta-feira. Nesse cenário fica interessante para pensar em venda, porque muito provavelmente ele vai confirmar esse pivô e continuar o movimento de queda até a próxima região importante aqui de suporte. Então ficar de olho nesse cenário. Não vejo compra aqui de forma alguma, mesmo que ele consiga romper, pegar aqui o verdinho, abra a semana rompendo essa região. Tem, como eu falei, logo em seguida uma região de resistência próxima. Ele pode chegar aqui e depois voltar a cair. Então não vejo compra no índice Bovespa. Vou ver venda aqui, vou procurar venda se ele fizer o rompimento da mínima pelo menos de sexta-feira. Seria interessante romper a mínima de quinta e sexta-feira, uma vela mais forte, indicando força aí de entrada vendedora. Aí fica interessante vender no decorrer da semana. O ouro continua dentro do canal de baixa, gráfico aqui diário. Esse canal de baixa aí eu venho comentando já há um bom tempo, várias semanas. O mercado continua trabalhando aqui dentro. Nos últimos dias aí, movimento de queda, chegou a dar uma lateralizada, perdeu essas mínimas e fechou a semana aí iniciando uma correção. Provavelmente aqui, vamos dar um zoom, ele vai vir corrigir até pelo menos esta LTB aqui, que também é região de 50,61 de FIBO dessa perna de queda. Então 50,61, então ele deve subir um pouco aí no início da semana e a partir daqui pode gerar oportunidades de venda, fazer aí a correção, chegar nessa região, respeitar como resistência e continuar o movimento de queda. Então ficar de olho nisso, como eu falei, início da semana, segunda, terça-feira, provavelmente deve continuar essa correção que ele iniciou na sexta-feira, mas depois deve gerar oportunidades de venda. Então só vejo venda aqui no ouro, não vejo compra num cenário um pouco mais longo. O petróleo fechou aí a semana, aqui no gráfico semanal ele fez uma vela forte semanal de alta, fechou a semana justamente bem em cima aqui dessa LTB, que é uma região de resistência. Tem aqui também uma região de suporte horizontal por um bom tempo, o mercado segurou aqui como suporte, porém quando fez o rompimento passou a ser uma região de resistência. Então ele chegou a romper essa região, né? Ele ficou, dá um zoom aqui, olha, ele ficou 3 semanas brigando aqui, 3 velas aí de rejeição brigando nessa região, mas essa semana teve uma força compradora que empurrou o preço para cima, fez o rompimento e foi buscar e testar a resistência da LTB. Não vejo compra aqui por enquanto, porque apesar dele ter feito o rompimento dessa região de resistência horizontal, é aquela velha história que eu falei várias vezes já hoje, foi apenas um rompimento, a gente não sabe se é de fato um rompimento e ele vai continuar subindo, se é um rompimento falso, e aqui ainda tem um adicional, ele rompeu essa resistência horizontal, mas ele está bem em cima agora da resistência da LTB, então não faz muito sentido no meu ponto de vista querer comprar agora, então aguardar, ver se ele vai respeitar qualquer sinal aí de rejeição dessa região,
algo assim, fica interessante começar a pensar em venda se ele voltar a trabalhar abaixo dessa região. Então aqui fica interessante pensar em venda. Tá? Aguardar, ele está bem numa região de resistência, não tem muito o que fazer a não ser esperar mais um pouco aí para ver como ele vai continuar esse movimento. Se ele vai continuar subindo, se ele vai romper essa LTB, se ele vai respeitar e voltar a trabalhar abaixo dessa região aqui de resistência e começar a gerar oportunidades de venda. O índice do dólar está numa região interessante aqui para procurar venda. O mercado ele tinha feito essa região de suporte, que o gráfico diário, por várias semanas, ele respeitou essa região, até que ele conseguiu fazer aí o rompimento e vem fazendo a correção. Chegou bem próximo da região, ele pode ser que ele suba mais um pouco ainda essa semana. Tenho aqui uma LTA acompanhando o movimento de alta, então vem servindo aí como suporte, então ele pode ainda subir mais um pouco nos próximos dias, bater aqui, ele veio testar, fechou a sexta-feira caindo, ele veio testar a LTA, pode subir mais um pouco para de fato chegar nessa região. Essa região é o que? Suporte no passado, passou a ser uma resistência horizontal. E todo o movimento de queda aqui, puxar FIBO, região entre 50 e 61 de FIBO. Então é uma região aqui interessante de resistência, respeitando expectativa de continuação do movimento num cenário mais longo. Queda, rompimento da região de suporte importante, correção nas regiões de resistência, perna de continuação. Mas aí teria que romper essa LTA primeiro. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar visível aí para vocês. Como eu falei, ele pode ainda bater, respeitar aqui e voltar a subir. Nos próximos dias ainda continuar essa correção desse movimento maior. Aqui um movimento maior, mais a longo prazo. Pode continuar essa correção nos próximos dias, ficar de olho nessa região de resistência, onde pode gerar as oportunidades de venda. Compra aqui, eu só vejo num cenário mais longo, se de fato ele fizer o rompimento dessa região, teria que romper, corrigir, mas isso aí levaria semanas, ou num cenário mais intraday, para fazer day trade, ficar de olho nessa LTA, ver como o mercado vai se comportar aqui quando ela vier testar. H1 para baixo, H1, M15, bateu aqui, fez vela de rejeição, pivôzinho de alta, aí tudo indica que ele vai continuar essa correção, aí dá para pegar um movimento aí menor, pegar aí um movimento mais ou menos desse tamanho de alta aí no mesmo dia, abrir num dia, fechar no outro, não muito mais do que isso. Dá para procurar compra nesse cenário, beleza? O CACEM, o índice aí do Reino Unido, ok? Padrão de continuação, movimento de alta, uma bandeira, correção dentro aí de um canalzinho de baixa, rompeu a resistência, padrão de continuação. Aqui ele veio numa região que foi suporte no passado, foi uma mínima interessante, veio testar como resistência, a princípio respeitou, bateu aqui e corrigiu, só que agora ele fez o rompimento e fez a correção. Vamos dar uma olhada no gráfico diário. Ó, temos aqui a região aqui de resistência, o mercado fez o rompimento, fez a correção, bateu aqui, respeitou e começou a querer subir. Então, ficar de olho em oportunidades de compra e aqui ele fez, como eu falei, no gráfico semanal, esse padrão de continuação, essa bandeira, fez aqui essa bandeira, e no H4 ele está fazendo uma bandeira menor. Vamos aqui no H4, ó, mesmo formato, movimento de alta, correção dentro de um canalzinho de baixa, aguardar o rompimento da resistência. Então, se ele conseguir aí romper, se ele perder a resistência, fazer o rompimento, aí fica interessante procurar compra, porque provavelmente ele vai cumprir com o padrão de alta, com essa bandeira aqui de alta. Beleza? Então, ficar de olho aí, aguardar para ver se ele perde essa resistência. Se ele romper, fica interessante pensar em compra no índice UK. O Zatec, que é o Nasdaq, não tem muito o que falar, ele está aqui numa região histórica aí de resistência, o mercado ele só sobe aí nos últimos meses, porém agora ele está numa região de resistência. Aqui no gráfico de 4 horas, topo, 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 fechou a semana nessa região. Aguardar, se fizer um rompimento, é aquilo que eu já repeti várias vezes hoje, aguardar um rompimento, aguardar uma correção, começar a pensar em compra aqui. Esperar ele testar, respeitar, começar a pensar em compra aqui. Pensar em venda aqui, ele teria que respeitar essa região, por enquanto ele está respeitando, ele não pode fazer aí o rompimento e teria que romper o suporte.
Aqui, essa LTA aqui que vem acompanhando o sítio movimento. Então ele teria que continuar respeitando essa região, abrir aí a semana com movimento de queda e perder essa LTA. A partir daí fica interessante pensar em compra, em venda, porque aí provavelmente ele vai fazer um movimento maior de queda. Não digo que ele vai virar uma tendência de queda, que ele vai despencar, mas ele pode gerar boas oportunidades de venda para pegar aí um movimento não tão longo. Pelo menos aí ele vir testar essa região aqui de suporte, então teria bastante espaço para cair. Não é uma reversão de tendência, porque a tendência, vamos aqui no gráfico diário, ó, a tendência está bem forte de alta, ó, mas seria pegar uma correção, como por exemplo que ele fez aqui, ó, ele subiu e fez uma correção grande, mais de 50%, que ele subiu, ele já fez uma correção menor, aqui ele chegou a ficar meio lateralizado, subiu a uma correção maior também, apesar da tendência ser forte de alta, eventualmente ele vai fazer correções mais longas. Então pode ser que ele faça uma nova aqui, não vai ser uma mudança de tendência de alta para uma tendência de baixa, mas pode ser aí um movimento suficiente para pegar boas oportunidades de venda em times menores, H4, H1, até mesmo M15. Então aguardar ali como ele vai aguardar a abertura da semana para ver como ele vai se comportar nessa região. Está bem dentro da região de resistência e tem o suporte da LTA acompanhando o preço. Aguardar aí para ver que lado ele vai romper, beleza? O Zaindi, que é o Dow Jones, cenário bem parecido com o Nasdaq, eles trabalham bem parecidos aí, ambos são índices americano, aqui gráfico de 4 horas também, resistência, 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 mercado testando aqui a resistência, LTA acompanhando o preço, tudo que eu falei para o Nasdaq serve para o Dow Jones. Fizer o rompimento aqui, procurar compra somente aqui, se perder a LTA, fica interessante pensar em venda, que ele deve vir buscar a próxima região de suporte aqui, que são essas mínimas importantes aqui. Então, tudo que eu falei aqui no Nasdaq serve exatamente igual para o Dow Jones. E o G30, o DAX, índice alemão, gráfico semanal, tem aqui uma máxima histórica lá do início de 2020, de janeiro e fevereiro. Vários ativos fizeram máxima histórica em janeiro de 2020, entre janeiro e fevereiro. Depois veio a pandemia, o mercado derreteu, vários ativos bem parecidos, fizeram movimentos parecidos. E demoraram aí o ano todo de 2000 para fazer a correção. Está agora testando essa região de resistência, chegou a perfurar, mas está brigando aqui, vamos ver no gráfico diário, ó. Ele chegou aqui a região de resistência lá do aquele topo histórico, ele veio testar, fez o rompimento, fez uma correção, respeitou como suporte, mas não conseguiu fazer a continuação. Parou aqui, topo abaixo, topo anterior, voltou a trabalhar abaixo. A princípio ele fez um rompimento falso, voltou a trabalhar abaixo após fazer um pivô de baixa. Ele fez o rompimento, mas depois ele fez um pivô de baixa. Só que essa semana ele teve uma nova entrada aí por parte dos compradores, fez um novo movimento de alta para testar o topo anterior. Aguardar aqui, não vejo compra aqui, porque ele pode fazer aí um topo duplo e voltar a cair. É tudo que eu expliquei ali agora, em outros ativos. Não tem como querer comprar agora, teria que esperar de fato um rompimento, uma correção e começar a pensar em venda, em compra, se ele respeitar esse suporte aqui. Um pouquinho mais para cima. E aqui venda, se ele confirmar um topo duplo aqui, não subir mais que isso, não romper o topo anterior, fizer um pivô de baixa aqui no gráfico de 4 horas, estamos no gráfico diário, no gráfico de 4 horas, um pivôzinho, fica interessante pensar em venda, porque provavelmente ele vai vir pelo menos testar o fundo anterior. Mas se ele fizer um topo duplo aqui, provavelmente ele deve fazer uma correção até maior do que o fundo anterior, mas tem que aguardar. Essa semana está interessante porque a maioria dos ativos estão bem em regiões de briga, em regiões decisivas, seja de resistência, seja de suporte, então está interessante. Provavelmente próxima semana e a outra semana vamos ter aí boas oportunidades, porque o mercado está bem em cima de regiões de briga, que é onde a partir dali que gera ali novos movimentos, então dá para a gente pegar aí bastante boas oportunidades pegando o início de movimentos, dos próximos movimentos. É diferente quando o mercado está no meio do caminho, por exemplo, está numa tendência de alta, correção, tendência de alta, correção, está aqui. Não faz muito sentido querer comprar aqui, já está no meio do movimento, seria interessante comprar aqui, mas já está aqui, agora tem que aguardar, esperar ele chegar no topo anterior para ver se respeitar, então já está no meio do movimento, não tem muito o que fazer. Mas essa semana não, está em várias regiões interessante.
E por último aqui, os outros dois ativos que eu não tenho no MetaTrader, vou pegar aqui, o Hang Seng, né, o índice de Hong Kong, gráfico diário, o mercado ele vem numa tendência de alta correção, iniciou aí um próximo movimento de alta, mas ele está naquele ponto decisivo, onde pode formar um pivô de baixa. Tem uma LTA acompanhando o preço como suporte. Aqui essas marcações em roxo são regiões de 50,61 de Fibo. Essa de cima é dessa perna, então aqui, se ele não fizer não subir muito mais que isso, fechar a semana nessa região, ele vai fazer um pivô de baixa para testar a LTA. Então ele está numa região decisiva aqui. E mais um motivo que pode fazer ele fazer um próximo movimento de queda, fazer essa correção, é que se pegar esse último movimento de alta e puxar um Fibo, região de 50,61 é justamente aqui. Ele chegou a beliscar aqui, mas ele pode de fato cair mais um pouco para testar também a LTA aqui. Então tem aí uma certa probabilidade dele fazer esse movimento aqui. Fez esse queda, essa correção e fazer um novo movimento de queda para vir de fato testar essa região. E a partir daqui ele pode gerar oportunidades de compra, tem que esperar testar, ver se vai respeitar, pode gerar oportunidades de compra. Onde ele está que eu não vejo compra é o que eu acabei de comentar aqui no ativo anterior. E já está no meio do caminho, não faz muito sentido querer comprar aqui. Né? Que ele pode tanto fazer, como eu falei, o pivô de baixa, não subir mais do que isso, e mesmo que ele continue subindo, já está próximo do topo anterior. Então não faz muito sentido comprar. Melhor aguardar aí. Se ele continuar subindo, ele pode fazer um topo duplo e gerar uma oportunidade de venda em times menores para testar aqui a LTA. Enfim, é aguardar aí. Ele está numa região bem importante aqui, que pode fazer esse pivôzinho de baixa para testar o suporte. E por último, o Bitcoin. Cadê? Aqui. O Bitcoin, eu comentei, não lembro se foi semana passada ou retrasada, que pediram aí a análise do Bitcoin. Eu comentei desse padrão gráfico de continuação, fez um movimento de alta, e quando eu comentei ele estava trabalhando dentro desse triângulo, então não tinha feito a confirmação do padrão de continuação. Tem que fazer o rompimento da resistência, foi o que ele fez essa semana, ele veio testar aqui a resistência e fez o rompimento. Então aqui, muito provavelmente, ele vai continuar, ele vai completar esse padrão de continuação de movimento, que é o movimento de alta, a correção, triângulo, e quando perde, continua o movimento de alta. Então, muito provavelmente, ele vai fazer essa confirmação, deve continuar subindo. Porém, é uma observação que eu fiz quando eu fiz a outra análise do Bitcoin, é que o mercado está muito esticado. Aqui, o gráfico semanal está muito esticado. É difícil o mercado manter um movimento reto, praticamente reto por muito tempo. Então ele deve fazer aí, pode ser que não seja agora, né? Porque como ele fez aquele padrãozinho de continuação, ele pode continuar subindo os próximos dias, mas muito provavelmente para as próximas semanas, próximos meses, ele deve fazer uma correção, porque ele fez um movimento muito forte de alta, ele deve fazer uma correção pelo menos aí de 50% de todo esse movimento de alta. Então ficar atento a isso. Apesar do padrão de continuação ter sido confirmado, e ele provavelmente vai continuar subindo, pode ter esse problema aí dele estar muito esticado e ele falhar, esse padrão de continuação de movimento falhar e ele não subir tanto e começar a cair para começar aquela possível e provável correção que eu falei mais a longo prazo. Bom, então é isso, fiz aí a análise de todos os 20 e poucos ativos aí que vocês mandaram pelo Instagram. Mais aí uma vez, se gostou do vídeo, não esquece aí de deixar o like e fazer a inscrição no canal se você é novo. E fica o convite para seguir aí o meu Instagram, só procurar aí por Trader Sérgio Júnior. Como eu falei no início, toda quinta-feira eu coloco ali os stories, a caixinha dos stories, para vocês enviarem os ativos que vocês querem que eu faça aí análise no final de semana. Beleza? Espero aí que vocês tenham gostado, que vocês tenham aí um ótimo final de semana e uma ótima semana de operações. Um forte abraço aí para todos vocês e vejo você aí num próximo vídeo. Um abraço, pessoal. Até mais.